Vem, Espírito Santo, derrama sobre a igreja necessitada de orientação, necessitada de luz para o seu caminho. O Espírito Santo vem, o Auxiliador chega até nós. Então, meus irmãos, evidente pela cor que eu uso, pelo início que hoje falo a vocês, nós hoje celebramos Pentecostes, festa extraordinária. Se fala da igreja nascida da cruz, ela recebe o banho do Espírito para poder cumprir a sua função. Sem o banho do Espírito, a igreja não será capacitada para poder levar adiante a grande mensagem do crucificado ressuscitado. Porque é preciso de muita coragem, mas é necessário também muita sabedoria para poder conduzir ao mundo, trazer ao mundo esta palavra de tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo de tanta graça e de tanta iluminação. E é exatamente essa palavra que trazemos hoje em Pentecostes. Primeiro, vemos uma comunidade imersa na oração. Não podemos ter orientação de Deus verdadeira se não tivermos de fato esse coração voltado para a grande graça da oração, que não é uma necessidade de Deus. Deus não precisa da nossa oração, mas que é para nós um grande privilégio, uma grande alegria e um dever, rezar. Então, é no meio da oração que acontece a iluminação da graça, estarmos prontos, porque a oração nos abre o coração, nos prepara para que o Espírito Santo possa nos dizer. Mas até a própria oração, ela é movida, ela acontece a partir da vida do Espírito. Então, por assim dizer, é um fluxo, né? É uma corrente que nos envolve, é um redemoinho. Como nós sabemos, no final das contas, vamos ali no meio desse movimento de águas, movimento da graça, nós então somos mergulhados nessa água e então emerge daí, de Pentecostes, um novo povo. Por isso Pentecostes é uma festa tão importante. Encerramos o tempo da Páscoa, a ascensão do Senhor, o Senhor nos confiou uma missão e nós pensamos então a partir daí. Acaba que nós fazemos como aqueles recém-casados. Casam-se, tem aquela festa toda bonita, aquela confusão toda, muito gasto, muita confusão. Aí quando chega no primeiro dia da vida em comum, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos ser orientados nas dificuldades que acontecem? O que nós devemos de fato viver entre nós? É isso que acontece. É também como nós padres ordenamos, no primeiro dia da ordenação, uma missa tão grande, tão bonita e por vezes pomposa, e depois, no primeiro dia, no amanhecer do primeiro dia, depois da nossa ordenação, nós pensamos, meu Deus, o que vou fazer a partir de agora? A igreja depara com a sua fragilidade e ela se põe a rezar. E ela se põe a viver a vida fraterna, a viver o amor. Ela se põe, então, a confiar, a esperar e a pedir que o Senhor mande o advogado, o Paráclito, aquele que de fato vai nos conduzir. O Senhor até agora nos conduziu e Ele depois envia a nós aquele que vai de fato nos levar no campo de missão. Na ascensão abre-se diante de nós o campo de missão. Em Pentecostes nós finalmente recebemos a energia, o combustível necessário para que possamos ir ao campo de missão do jeito que Deus deseja. Porém, precisamos estar abertos para que o Senhor mesmo nos oriente e nos conduza. No coração da Trindade brota essa pessoa, vem essa pessoa, o Auxiliador. Então, pedimos o Espírito Santo hoje para a igreja que nasce da sua graça, para que possa também trazer para nós, primeiro no nosso trato do dia a dia, pedir o Espírito Santo. Quantas vezes eu peço o Espírito Santo até quando eu estou agarrado no trânsito, às vezes estou na anel rodoviário, o caboclo da minha frente está me fazendo muita raiva, o trânsito está parado, mas vem Espírito Santo, me ajuda a viver misericórdia, para mim não ficar atacado. E aí a gente já vai rezando, começa a rezar para o Espírito Santo iluminar, daqui a pouco abre-se um lugar, a gente consegue e lembra de um caminho pouco conhecido e a gente chega em casa com segurança. Ou o Espírito Santo quando temos que resolver grandes problemas
E isso surge todo dia. Na paróquia, pelo menos, é assim. Na minha família é isso. Todo dia tem um problema, tem uma urgência. E o Espírito Santo é que vai fazer. Quando precisamos dar a razão da nossa fé, só Ele pode nos orientar. Quando precisamos dar razão à nossa esperança, só Ele pode nos explicar. E através dele podemos explicar. Então, não apenas crer somente, mas crer pela graça, pelo Espírito Santo. Depois, nós deparamos também que somente no Espírito, que é também o Espírito da fraternidade, o Espírito também da diversidade, porque afinal de contas, o Senhor, o Espírito Santo, como também a natureza que segue aquilo que a criou, a natureza ela tem preguiça de monotonia, o Espírito Santo também. Ele gosta de movimento, ele gosta de diversidade. Então, se o Espírito Santo move um jardim, você pode saber, o jardim vai ter uma quantidade infinita de flores. Então, nós temos que nos lembrar de respeitar aquele que é diferente, porque assim Deus nos fez todos. Deus é criativo, Deus nos faz, mesmo os gêmeos que Deus só podia repetir, tinha a mesma forma, aí podia fazer esse e esse. Não, o Espírito Santo faz, mesmo os gêmeos são diferentes, são autênticos. Então, lembrar da autenticidade fornecida a nós pela graça de Deus. Finalmente, lembramos dessa eleição divina que o Espírito Santo fez conosco através do nosso batismo. Movidos no Espírito Santo, ungidos na graça da fé e com o coração plenos da alegria. Alegria de sermos filhos de Deus, tão diferentes, tão graciosos, e por vezes tão avacalhados, é assim mesmo, só o Espírito Santo para nos amar, nos escolher e nos enviar. Vem, Espírito Santo, como nós precisamos de você.